Vamos para mais um conteúdo. Na verdade, hoje, fazendo uma revisão, um resumo, falando de uma aula que nós já demos lá no Meet a semana passada, E aí eu trago para vocês esse conteúdo de história, que é o nosso último conteúdo para a prova. E nós vamos falar de uma eleição, de alguns acordos dentro dessa eleição, trazer um pouquinho o passado, de alguns termos usados dentro da política, e vamos falar um pouquinho dentro da história da eleição de 2018. Vamos falar também sobre a introdução e a importância das redes sociais dentro dessas eleições. Novas eleições presidenciais e a mudança de governo. Que mudança de governo é essa, Pro? Nós vivemos, dentro daquilo que nós estudamos lá no último capítulo, vocês poderam perceber que o PT governou nosso país por 14 anos. Foram 8 anos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele indica a candidatura de Dilma Rousseff. Lula teve 2 mandatos, Dilma Rousseff também teria 2 mandatos, então foi o quê? Foram 8 anos de Lula e seria mais 8 anos de Dilma. Mas isso não aconteceu por um movimento chamado de impeachment, que nós iremos falar mais uma vez dele, E aí o que aconteceu? Mesmo após o processo de impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff, o país ainda não se viu diante de uma união em sua população. Em sentido oposto, 2 correntes políticas ideológicas, eles polarizaram a disputa e o debate político em todo o Brasil. De um lado, os cidadãos pró-impeachment, pró significa a favor, chamados representantes da nova direita do país, olha o termo direita, que defendiam a alternância do poder. Que alternância é essa? Mudar o poder, onde estava direcionado o poder na mão dos esquerdistas, dos esquerdas. E aí ele queria, com essa nova eleição, trazer o comando e o governo do nosso país para a direita. Vamos falar direitinho sobre isso. Então eles queriam mudar, eles queriam alternar esse poder, já que estava na mão de partidos de esquerda, eles queriam colocar a liderança do Brasil para um lado do direito, partidos do direito, ou da direita, para dizer é o termo correto. Então tinha os pró-impeachment, que apoiou o impeachment de Dilma Rousseff, e do outro lado tinha os cidadãos contra o impeachment, chamados representantes da esquerda do Brasil, que defendiam uma permanência de um governo de esquerda. Inclusive, eles cogitavam também a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que Dilma sofreu impeachment. E o que é um impeachment? O termo impeachment significa impedimento. Então, a presidente Dilma Rousseff, ela estava impedida de continuar suas funções dentro do governo. E aí, a galera que estava contra o impeachment de Dilma queria que Lula voltasse de novo à presidência. Só que Lula não podia, porque ele estava respondendo por um processo. E aí ele indica um outro candidato, que a gente vai falar lá na frente. A polarização política do país, ele foi um reflexo das eleições que aconteceram no ano de 2018 para a presidência da República. Também iria acontecer a eleição para governador, senador, deputado federal e deputado estadual. É claro que essa eleição de governador, senador, deputados seriam algo dentro do Estado. O próprio Estado decidiria quem eram seus
líderes, né? Agora, para presidente do Brasil era algo nacional, toda a nação iria escolher o seu presidente. Essas correntes políticas dividiriam as eleições nacionais, não apenas a nível federal, para a escolha do presidente, mas também a níveis locais, onde nós escolheríamos o nosso governador, o senador de cada estado, os deputados de cada estado, que iria representar o nosso estado dentro do Congresso Nacional. Outra característica peculiar das eleições de 2018 foi o uso maciço das redes sociais, responsáveis pela mobilização como nunca antes na história do Brasil. Um grande número de eleitores em torno de um debate político que tomou conta do nosso país. Agora, já na página 268, nós vamos falar sobre essas correntes políticas no cenário nacional. Mesmo se referindo a um termo bem antigo, leia o quadro de curiosidades abaixo. Por que a existência do termo direita e esquerda? A gente vai saber como é que ocorre hoje e por que esse termo existiu dentro da nossa sociedade. Quem é o lado esquerda? O lado esquerda em nosso país é um termo que refere-se aos partidos e indivíduos que defendem o controle maior do Estado sobre as atividades econômicas da nação, além de políticos que direcionem recursos financeiros para programas sociais e que favoreçam o que se chama de estado de bem-estar social. Alguns dos maiores representantes dessa corrente, da corrente do lado esquerdo do nosso Brasil, são os partidos do Partido dos Trabalhadores, o PT, que é justamente o partido do ex-presidente Luiz Inácio, chamado de Lula da Silva. Também tem participantes dos partidos esquerdistas, que é o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, o Partido Socialista e Liberdade, PSOL, e o Partido Popular Socialista, PPS. Esses partidos, eles são caracterizados e classificados como partido de esquerda. Também tem o partido de direita. A direita